Então, Rafael Borgatti Mendes, ele é gestor de produtos digitais da IDB. Bem-vindo, Rafael, é com você. Obrigado, Ana. Deixa eu começar aqui então a compartilhar o conteúdo. Bom, reforçando o sentimento de todos aqui, né? É muito bom estarmos juntos, é uma alegria sempre poder participar desses momentos de formação, sobretudo no início do ano letivo, onde pensamos ou ajustamos, né, os planejamentos, as ações pedagógicas, então é um momento muito oportuno. Além de ser um momento de muita expectativa, como foi colocado, né, a IDB, ela, ano passado, ela anunciou o desenvolvimento desse ambiente virtual, dessa plataforma. Então, é o momento de conhecermos aquilo que algumas escolas já estão usando, né, como processo de cadastro de alunos, que eu vou falar logo em seguida, mas é uma forma da gente entender como que, principalmente nós professores, né, os professores como um todo, podem fazer uso dos recursos que nós estamos oferecendo. Então, também reforçando o que a Ana falou, que seja um momento de participação, que seja um momento de interação, e aí, para começar, eu convido vocês a interagir conosco através do Mentimeter, né? Nós programamos aqui uma pequena interação e perguntando quais são as vantagens de utilização dos conteúdos digitais e soluções que a EDB ela se propõe a ofertar para as escolas, né? No processo de ensino-aprendizagem. Então, vocês podem acessar via QR Code. Participe conosco, a gente vai compartilhar logo em seguida a colaboração de vocês, ou acessem mente.com e pode usar o código que está exposto aqui no slide, para que a gente inicie esse momento com bastante interação, com bastante participação de vocês. Vou dar um minutinho para acessar, logo em seguida eu já apresento aqui as respostas de vocês. Legal, a agilidade aparece ali como uma palavra bem forte, né? Interação, integração, colaboração. Legal, eu vejo a atualização como também um ponto bem levantado por vocês, né? Bem destacado, agilidade, interação, inovação ali sempre como principais palavras. E é o que a gente tem buscado mesmo, tá? Com todas as nossas soluções, os nossos projetos, a gente busca essa inovação não apenas tecnológica, mas em todas as práticas pedagógicas que são executadas nas escolas, tá? Vamos continuar as interações, né? Bacana aí, bem legal. A gente pode até depois tirar um print aqui dessa nuvem de palavras e compartilhar com vocês. Bem bacana aqui a participação de vocês, a gente agradece bastante. Bom, seguindo aqui a ideia do nosso momento, é importante que a gente traga esse contexto da plataforma, tá? Antes de fato a gente entrar nesse uso pedagógico, quais foram os motivadores desse projeto? Então, ao longo de algum tempo, né, todos os nossos encontros presenciais, todas as nossas formações, a gente colhe esses feedbacks de vocês com o uso dos nossos recursos digitais. Então, todas essas informações, elas foram a base para a construção desse projeto. E esses feedbacks mostraram 4 pontos importantes que atrapalhavam essa experiência com o cliente. E aí, cliente, nós estamos abrangendo escola, toda a equipe pedagógica da escola, equipe gestora, famílias, alunos, enfim, todos os clientes que interagem ou interagiam com a plataforma, com o portal na versão anterior, a gente percebeu esses 4 pontos principais que atrapalhavam essa experiência. O primeiro falava sobre integração de dados acadêmicos, e aqui eu faço uma breve
um breve contexto, né, uma breve contextualização, o que que significa isso? A gente recebia muitas situações de problema, porque o sistema acadêmico da escola, ele ficava vinculado, assim, obrigatoriamente ao portal IDB. Então, para que o portal IDB oferecesse os conteúdos às famílias, alunos e professores, a gente precisava que a escola fizesse um trabalho de atualização de informações no sistema acadêmico para que o portal permitisse o acesso a esses conteúdos. Então, isso gerava, às vezes, uma necessidade de uma equipe de secretaria parar um processo que, às vezes, não era o momento dela fazer e acabar tendo que realizar essa ação. Isso implicava, às vezes, os professores que iniciavam as aulas e não tinham acesso a material didático digital para fazer o seu planejamento, para executar suas ações pedagógicas. Então, isso tinha esse problema, criava esse atrito com relação a um processo administrativo de sistema com um processo que era de acessar o portal, de ver os conteúdos didáticos. O segundo ponto levantado nos feedbacks estava relacionado ao processo de ativação de conteúdos digitais. Por mais que a gente trabalhasse tentando trazer o processo mais simples possível, famílias, escolas não entendiam, não viam o valor relacionado a ativar produtos que adquiridos no e-commerce. Então a gente trabalhou em cima desse pilar também para que esse processo ele fosse completamente transparente, eliminado, né, a que as famílias, escolas não precisassem fazer nenhum processo de ativação de conteúdos digitais. Outro ponto levantado é a navegação, que era um pouco complicada. As escolas, né, entravam ali no portal, não entendiam bem onde estavam os recursos, ficava um pouco comprometido ali o acesso a esses elementos. E a ausência de recursos pedagógicos. O portal EDB, até dezembro de 2023, ele agregava não apenas o acesso aos livros digitais, mas também outros módulos que estavam muito mais direcionados a processos administrativos, como a gestão de estoque da escola, a família tendo que cancelar pedido dentro desse portal, ou a família tendo que ativar material, então não via um valor de acompanhamento mesmo da prática pedagógica relacionada aos conteúdos. Então a gente trabalhou em cima desses pilares, tá? E a gente trouxe um projeto novo, um produto novo, não é uma versão nova do portal, ele é um produto novo, construído do zero, com o apoio dos parceiros, como já foi apresentado pelo Lauri e bem citado pela Tatiana. A Facens, Faculdade de Engenharia de Sorocaba, é a nossa parceira neste processo, eles têm uma expertise muito grande em construção de soluções educacionais e eles são os responsáveis por dar vida às ideias e às necessidades levantadas por vocês, tá? Então, essa é a nossa plataforma. Então, a gente deixa de chamar Portal EDB, a gente cita ela agora sempre como Plataforma EDB, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos acessos. Eu sei que esse grupo aqui é bem heterogêneo, então nós temos professores, nós temos equipe técnica, equipe gestora. Então, eu vou falar de maneira abrangente aquilo que a gente considera como pontos importantes aqui relacionados ao acesso. A editora EDB, a equipe da EDB, ela vai fazer, ela está fazendo o cadastro de um usuário que a gente chama de administrador escola. Este usuário, ele foi indicado pelas equipes gestoras das escolas, nós enviamos o comunicado solicitando a indicação deste usuário, e este colaborador ele é o responsável por, de fato, administrar a plataforma na escola. Tá? É ele que vai fazer os processos relacionados aos alunos, professores, daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre isso. A IDB também vai cadastrar, vai gerenciar os usuários diretores de escola. Então, nós vamos fazer esse cadastro, vocês vão receber um e-mail de convite da plataforma para que vocês definam as senhas de vocês. Da mesma forma, vamos fazer com gestores inspetoriais. Então, só aqui a gente já percebe uma mudança do uso deste ambiente. Nós já trazemos aqui um usuário gestor inspetorial capaz de visualizar os dados em dashboard com as escolas que pertencem à inspetoria, algo que nós não tínhamos neste ambiente anterior, né, no portal anterior. Da mesma forma, o diretor ele vai conseguir visualizar de maneira bem simples os dados referentes à sua instituição de ensino. O administrador de escola é um papel muito importante, a gente fortalece essa parceria, a gente precisa fortalecer essa parceria cada vez mais. O administrador de escola ele vai ser o responsável
na instituição por fazer o cadastro dos alunos, por importar os alunos para o sistema da plataforma EDB. Ele também vai ser, né, responsável ali por gerir as famílias, os dados das famílias, os responsáveis, os professores e coordenadores. Então, os coordenadores de segmento, para acessar a plataforma, basta procurar o administrador da escola que vai fazer esse processo para cadastrar esse usuário. Por quê? A gente entende que é o administrador da escola que conhece, né, os professores da sua instituição, que conhece os coordenadores da sua instituição, que sabe quando o aluno, né, ele entra, ele sai dessa instituição, que ele troca de turma, então ele é capaz de fazer esses processos de maneira autônoma, ele não precisa da EDB para fazer nenhuma dessas ações do dia a dia. Então a gente ganha agilidade nesse processo, tá? Atualmente, a gente está fazendo o cadastro dos administradores de escola, à medida que eles respondem os formulários, a gente envia um e-mail contendo um tutorial, são 5 passos para configurar este ambiente. Então, ele recebe primeiro este e-mail, logo em seguida, dentro de algumas horas, ele recebe o e-mail de cadastro da senha dele, e a partir daí ele já faz toda a gestão do ambiente, tá bom? E aí eu Rafael, só procurei, aproveitando que você está pois não, falando do administrador da escola, aqui tem uma pergunta: se o papel do administrador pode ser desempenhado pela secretaria da escola? pode. A escola define o colaborador, tá? Não necessariamente precisa ser alguém da área de tecnologia, perdão. Não há necessidade de um conhecimento técnico para fazer a gestão da plataforma. A gente está trabalhando com processos muito diretos, muito simples. Então, todo o nosso esforço foi para deixar o processo mais simples possível. Inclusive, eu cito uma dessas questões, que é o cadastro de professores. A gente não precisa, o administrador de escola não precisa cadastrar o professor um por um. Ele pode compartilhar o código da escola com a equipe de professores e eles fazem o autocadastro na plataforma. Então, isso agiliza também o processo para que não precise ficar fazendo isso manualmente, tá? Há a possibilidade de fazer, mas não é obrigatório fazer um por um. Os professores podem se autocadastrar, assim como os responsáveis também podem se autocadastrar na plataforma, tá bom? Alunos não se autocadastram, eles são inseridos via importação de dados e coordenadores também são cadastrados pelo administrador escola, tá? Então, eu preparei hoje para a gente, para esse momento, o foco no uso pedagógico, ou seja, quais são as possibilidades de se trabalhar com a plataforma no dia a dia, tá? Então, ao acessar a plataforma, essa é a visão de professor. É o foco aqui do nosso momento, tá? Então, eu estou falando o uso pedagógico da plataforma. Então, o professor, nós focamos aqui no ambiente mais clean, dando destaque a algumas áreas, sem sobrecarregar o usuário ali com cores fortes, sem menus embutidos, enfim, os recursos estão diretos, claros e apresentados para o professor, sempre para os usuários como um todo, sempre no menu lateral. O que você pode fazer é recolher ou expandir o menu para que você foque no conteúdo principal, na parte central da plataforma, tá? Então, não teremos menus escondidos, todos os recursos estão sempre visíveis para vocês. Na parte central, nós temos alguns atalhos dos recursos ou mensagens importantes que vão mudando ao longo do tempo. Na parte lateral, são cards também com informações mais diretas sobre alguns processos que acontecem ou recursos que acontecem na plataforma. Então, como professor, você tem aqui na parte superior a possibilidade de alterar o seu perfil, sair da plataforma. O legal aqui também é que, se você se cadastra com um e-mail, mas trabalha em 2 instituições, não há problema. Você, com o mesmo usuário, né, com o mesmo e-mail, você pode logar em X instituições que você trabalha. Então, nós temos um professor que trabalha na Escola Salesiana A e também trabalha na Escola Salesiana B. Ele tem o mesmo usuário e senha, ele simplesmente escolhe a instituição que ele vai logar naquele momento. Então, não precisa ficar decorando vários usuários também de cada escola, tá? Aqui na parte esquerda, em alunos, ele vai visualizar os alunos que ele tem em todas as suas turmas, é uma listagem de alunos gerais. Ele pode pesquisar por nome, e-mail, matrícula do aluno, para verificar se esse aluno está ou não entre as suas turmas. Sempre aqui nesse botãozinho tem os filtros, ele pode pesquisar por turma também.
tá? Então é importante explorar sempre essa opçãozinha de filtro aqui. Na opção de turmas, ele visualiza as turmas que ele está inserido, que ele se vinculou no processo de autocadastro. Você tem a informação da turma, a qual segmento ela pertence, e você tem a possibilidade de visualizar os alunos que pertencem àquela turma também, tá? Se o professor perceber aqui que esqueceu de inserir uma turma ou que uma determinada turma não foi vinculada a ele, ele pode fazer esse vínculo por conta própria, ele não precisa ficar acionando a NDB para nenhuma dessas ações. Ele pode clicar neste card de vincular as turmas, e aí a única informação que é solicitada é o código da escola. Quem tem o código da escola é o administrador da escola, tá? Então, é uma forma da gente garantir que este usuário está tentando se conectar a uma turma ou tentando acessar a plataforma DB, ele sempre vai ficar vinculado a uma escola através de um código que é compartilhado pelo administrador da escola, tá bom? Então, ele pode fazer esse processo de se vincular ou sair de uma turma caso ele perceba que existe algum equívoco de cadastro ou que ele esqueceu de vincular uma determinada turma ou disciplina ao longo do processo. Isso são informações gerais para ele. Então, ele rapidamente ele visualiza aquilo que ele tem como turma e listagem de alunos. E aí nós trazemos um recurso chamado Mais Saber. A Mais Saber é uma biblioteca de recursos pedagógicos, biblioteca de recursos digitais. O objetivo aqui é criar um espaço onde alunos, professores, equipes gestoras, ela tenha um repositório de recursos para complementar uma prática de sala de aula, recursos para a formação do professor, recursos para que o aluno estude ou complemente seus estudos, ou aprofunde os seus estudos. Então, é uma biblioteca ampla, uma biblioteca, eu costumo falar com o pessoal que trabalha fazendo o upload dos objetos para uma biblioteca viva, porque um dia a gente está com 10 objetos, no outro dia a gente está com 100, a gente vai fazer o upload de mais 300 e assim sucessivamente. Então, é uma biblioteca onde a gente coloca os conteúdos e este conteúdo ele independe do processo de atualização do material didático. O Mauri apresentou que em 2025 nós teremos uma reformulação de todas as coleções, mas independente de esperar este processo, em qualquer momento, a IDB ela pode fazer o upload, pode fazer o cadastro ou a disponibilização aqui, né, de vários objetos que atendam às necessidades das escolas, que complemente conteúdo, que atualize conteúdo, que seja um material de uso exclusivo do professor. Então, é um ambiente bem dinâmico, tá? É um recurso bem dinâmico disponível aqui para os usuários da plataforma. Como é que ela funciona, né? A gente também tenta deixar aqui o mais prático possível. Você coloca aqui, pode pesquisar, né, um assunto. Eu estou dando aula sobre calor lá na física, né? Digito aqui um termo, né, de pesquisa e ele traz para mim se tem objetos relacionados àquele conteúdo que eu estou pesquisando, tá? Então, posso fazer aqui um filtro por nome. Ele vai buscar aqui no título ou na descrição do objeto. Eu posso pesquisar também por alguns filtros aqui do lado. Então, eu vou pesquisar objetos que tenham em química. Então, confirmar aqui, eu atualizo listagem e eu pesquiso se tem objetos digitais em química. Posso fazer uma pesquisa também por ano ou série, né? Que a gente tem aqui na plataforma também. Então, eu tenho aqui a possibilidade de fazer um filtro, por exemplo, se tem objetos no primeiro ano do fundamental, dos anos iniciais, né? Então, confirmo aqui, atualizo listagem e verifico se há objetos ou não. Posso fazer uma duplinha, quero procurar língua portuguesa no segundo ano dos anos iniciais. Então, os filtros funcionam para que você localize esse objeto ou os recursos mais rapidamente. Quando vocês virem este ícone, que parece aqui um chapeuzinho, né, de professor, é um recurso específico de professor. Esse recurso não está disponível na listagem dos alunos. Apenas equipes pedagógicas e professores visualizam este recurso. Você tem aqui uma descrição. Quando você clicar no cardzinho, ele vem. É indicado, né, para o primeiro ano
na disciplina de ciências e o que é este recurso. É um vídeo explicando algumas áreas da ciência da natureza, seus objetivos e áreas de atuação, tá? Como professor ou qualquer usuário, você pode favoritar um determinado recurso. Então, imagine que você está explorando a biblioteca, encontrou ali algum recurso que você vai usar nas próximas semanas ou nas aulas que você está planejado daquele período. Você pode favoritar este recurso e aí você acessa ele facilmente aqui neste botãozinho aqui embaixo de itens favoritados. A qualquer momento você pode retirar né, essa marcação de favorito. E aí você tem essa possibilidade aqui de montar uma biblioteca sua personalizada dos itens que você vai usar durante o período, que você mais gostou, que você quer indicar para os alunos. Aqui nos filtros também, o professor pode filtrar apenas, né, visualizar ou pesquisar conteúdos que são apenas para eles, né? Então, ao atualizar a listagem aqui, eu venho e vejo que tem um objetozinho relacionado apenas para professor, tá? Quando você clicar aqui no card da biblioteca, que, por exemplo, vamos pegar a vida no Rio Xingu, é um objeto, e aí eu tenho as informações do objeto, a indicação de uso desse objeto, o ano e componente curricular, o que é, se tem habilidade relacionada da BNCC ao uso deste objeto. Eu tenho a possibilidade de copiar um link para compartilhar esse objeto na agenda, em alguma atividade que eu vou montar. Eu posso copiar este link e já direcionar os alunos exatamente para este recurso. E aqui eu tenho a opção de abrir o recurso para consultar o seu conteúdo, tá? E vai variar bastante, gente. Às vezes vão ser infográficos como este, que mostra aqui, né, a vida no Rio Xingu, com informações interativas. Outras vezes serão vídeos, outros arquivos de áudio, outros objetos 3D. E aí esses tipos de objetos também você pode filtrar aqui do lado esquerdo sobre cada um desses elementos, tá? Então, a biblioteca Mais Saber é este grande repositório, esse grande agregado, conjunto, né, coleção de objetos de recursos digitais, educacionais, para serem usados pelos alunos, professores e até mesmo consultados pelas famílias. O segundo recurso, nós temos a agenda. Então, procuramos trazer uma forma dos professores interagirem também com essa comunicação com as turmas, organizar aí a comunicação com seus alunos, criando um recurso de agenda virtual, e aí bem próximo daquilo que a gente já conhece de agendas virtuais em outras soluções, para que não se crie ali uma estranheza, uma necessidade de uma curva de aprendizagem para usar esse recurso. Você tem aqui a possibilidade de alterar a visualização da agenda para mensal, semanal ou diária. Você pode pesquisar eventos da sua turma, se você de turma específica, né, se você seleciona para mais de uma turma. Aqui no botãozinho você cria um novo evento ou basta clicar no dia do calendário para você criar este evento. Você pode criar um evento que seja exclusivo para o professor. Você pode usar a agenda para os seus compromissos. Esses eventos que você registrar aqui são seus, ninguém visualiza, é apenas uma forma de você organizar as suas tarefas. Evento para uma turma, aquilo que você criar aqui, todos os alunos daquela turma recebem este evento na sua agenda, ou você pode criar um evento exclusivo para estudantes. Então, você quer criar alguma tarefa, alguma atividade que seja específica para um ou mais alunos de uma turma, e aí você pode selecionar aqui eventos para estudantes específicos. A agenda também permite que você faça o upload de um determinado arquivo que vá complementar, né, com informações daquele evento. Você pode também criar um evento para o dia inteiro. Então, eu vou só mostrar aqui alguns exemplos, né? Então, criei aqui um evento que é apenas do professor, que é um evento do workshop de recursos digitais, que é onde nós estamos. E aqui coloquei a hora, enfim, coloquei aqui uma informaçãozinha que é meu, este evento. Aqui um evento relacionado para também um professor, que ele colocou aqui para verificar aqui a lista de alunos dele, então revisar a lista de alunos, sexta-feira, colocou a hora, então também é um evento do professor. Aqui um evento de turma, então nós temos a possibilidade de criar esse evento para uma turma, segunda-feira, aula de boas-vindas, colocar o local onde vai ser,
né, segundo andar, o horário, e evento para um aluno específico. Então, avaliação diagnóstica para planejamento das ações pedagógicas. Quem vai participar é o aluno do treinamento. Também coloquei aqui um anexo, e aí tanto o aluno ou qualquer pessoa que tiver acesso a esse evento pode clicar aqui e baixar um arquivo do Word, um PDF, enfim, o uso pedagógico aqui fica a critério de vocês. Vocês podem criar aqui um evento do tipo realizar ou desenvolver uma determinada atividade, colocar um template dessa atividade para ele fazer, uma lista de exercícios que será realizada, enfim, vocês fiquem à vontade para usar aqui o anexo da forma que for mais pertinente para aquela situação, tá? Do lado direito você tem um cardzinho de próximas atividades, que é um atalhozinho, né, dessas atividades que foram criadas em ordem cronológica aqui. E na página inicial você também tem aqui esse card de próximas atividades, para rapidamente você já visualizar os seus compromissos, seus próximos compromissos, tá? Então, mais saber, agenda, então são os recursos que ficam aqui no menu esquerdo, e aí nós temos o material didático. Professor, ao se cadastrar, ao se vincular a uma turma, automaticamente a plataforma já puxa os materiais didáticos que aquela turma vai utilizar, tá? Porque ela está vinculada a um ano série. A gente já identificou quais materiais a escola escolheu, né, para aquele ano série. E aí, ao clicar aqui, ele vai visualizar essa listagem de materiais didáticos que ele vai utilizar. Essas capas aqui são, a gente só está ajustando a resolução delas para as capas oficiais, tá? Então, por isso que algumas estão em cinza aqui nesse momento, mas a gente tem aqui os livros. Aí, esse professor dá aula no quinto ano do Fundamental 1, ele dá aula também no nono ano e dá aula lá no ensino médio. Então, todos os materiais dele, todos os materiais didáticos, né, ficam disponíveis para que ele consulte. Não apenas da disciplina que ele leciona, mas sim da coleção, o que permite que ele possa ver determinados assuntos em outros componentes curriculares que complementem a prática dele ou não, tá? E aí ele pode pesquisar aqui também, né? Se tiver uma listagem longa de conteúdos, ele pode fazer essa pesquisa aqui por nome, ou ele pode filtrar aqui também na parte superior direita, aqui por componente curricular e por ano série também, para visualizar apenas os materiais daquele filtro que ele realizar. Para acessar o conteúdo, clica em uma capa, tá? E aí você vem, por exemplo, clicar aqui em matemática do quinto ano. Você vai visualizar aqui o livro, no caso do coleção Nautas, nós temos a visualização na IDB-ON, né? Então, clicou, visualiza o livro na IDB-ON. Na visão do professor, você tem aqui a visão do livro do aluno e o livro do professor neste mesmo ambientezinho aqui, tá? No livro do aluno, na IDB-ON, lembrando que nós temos alguns ícones que são de recursos interativos, identificados por este quadradinho verde aqui com essa setinha, tá? Isso aparece ao longo de toda a coleção Nautas, então apenas um livro digital. E aí, ao clicar, dependendo ali do recurso, né? Podem ser atividades como esta, podem ser jogos, podem ser animações. E aí, neste caso aqui, né, uma atividade de clicar e arrastar aqui o conteúdo. O aluno, ele faz aqui um giro completo, então a volta completa, né? Aqui é a meia volta, aqui o ângulo reto. Ele pode verificar se ele acertou ou não. Ele pode refazer a atividade, caso ele, ao clicar, né, verifique que não acertou a questão. Então, ele pode refazer a atividade. E se precisar ver o gabarito, basta clicar aqui nesse botãozinho azulzinho. Ele sempre vai ver as respostas, tá? No caso das coleções rotas passaporte, ou seja, fundamental, anos finais, ensino médio, ao clicar, aí os professores são direcionados para a EDB On Plus. A EDB On Plus, ela traz a listagem dos livros, né, disponíveis ali para o professor, e nós vamos explorar aqui os principais recursos para que esse professor ele expanda ali o uso desses recursos digitais para os alunos, tá? Em 2024, a gente traz o material todo no formato HTML.
algo que a gente não estava fazendo de maneira apropriada nos anos anteriores. Vocês se recordam, no passado nós tínhamos uma versão HTML que era mais compacta, que a gente chamava de iframe, e ela era uma cópia idêntica do livro impresso, né? Ele era uma cópia do livro impresso, só apenas na versão HTML. Ao fazer daquela maneira, a gente teve uma dificuldade de usar os recursos nativos da EDB On Plus. E aí a gente, de fato, agora a gente usa o formato adequado deste conteúdo para que a gente possa explorar todas as possibilidades deste ambiente. Então, aqui em Ciências da Natureza, por exemplo, volume 2, nós temos sempre do lado esquerdo a organização deste conteúdo, dos capítulos que compõem este livro, tá? Então, sempre do lado esquerdo você vai ver a organização dos capítulos. Ao clicar no capítulo ou unidade ali, você vai visualizar os cards ou as seções que compõem este capítulo. Então, esses cards possuem basicamente duas cores, azul e amarelo. O azul é o conteúdo didático ali, a parte textual do livro, são os conceitos, e os cards amarelos são as atividades. Mostrando o que muda em relação a como o conteúdo é apresentado, eu vou clicar aqui, por exemplo, nesse primeiro card, a gente vê já uma apresentação mais otimizada deste conteúdo. Isso permite que, por exemplo, alunos que têm alguma dificuldade de baixa visão ou necessidade de ampliar esse conteúdo, possam usar o recurso nativo do navegador de ampliar, que a gente não perde, né, a resolução ou não dificulta como era um pouco complicado na versão do iframe, tá? Outra coisa que a gente consegue ao trazer o formato em HTML nativo é já trazer os elementos interativos direto no conteúdo. Então, a gente já traz as animações, a gente já traz as imagens interativas, os infográficos direto já no conteúdo. Não há necessidade em momento nenhum de ficar acessando o QR Code. Então, ficar apontando o celular para QR Code, clica em QR Code que não abre, etc. Então, a gente eliminou esses QR Codes completamente na versão HTML, tá? Aqui, o que é a temperatura, por exemplo, nós temos, né, o conteúdo todo exposto aqui. Você tem subpáginas. Então, esse conteúdo, ele tem outras páginas aqui para serem exploradas. Então, clicar aqui na página 2 já trago uma atividade direta na plataforma, tá? Na página 3 eu tenho aqui como medir temperatura, eu tenho um vídeo, aqui um pouco mais abaixo, tenho outro componente, né, outro objeto didático aqui, objeto digital, para complementar este conteúdo, para apoiar este conteúdo. Sempre que vocês encontrarem aqui um objeto digital, vocês podem explorar esses três pontinhos aqui também, e vocês podem expandir para uma visualização em tela cheia. Tá? Às vezes fica mais fácil trabalhar dessa maneira do que trabalhar ele dentro do material, dentro do box ali do material. Tá? Então explorem também esses pontinhos aqui, esse menuzinho, para que vocês consigam uma visualização melhor se houver necessidade. Ao trabalhar com esse formato também, a gente ganha os recursos como selecionar um conteúdo e marcar, e aí isso vale tanto para professor quanto para aluno, e também você ganha um recurso de fazer anotações. Então eu tenho aqui, ó, à medida que eu vou subindo ou descendo a página, esse botãozinho que vai me acompanhando, eu posso clicar nele e faço uma anotação aqui neste espaço, nessa área. Eu adiciono, ela fica aqui disponível, eu posso editar ou deletar essa anotação, e aí ela fica para você, tá? Isso daqui não é compartilhado com o aluno, isso daqui é seu. Da mesma forma que se o aluno fizer, isso aqui fica com ele. Pode ser usado para que você faça suas notas de aula do planejamento, para saber, por exemplo, como você pode trabalhar melhor esse trecho do material, esse conceito, essa informação, complementando com outros detalhes que você queira. Pode incentivar os alunos a fazer anotações pertinentes daquilo que você está demonstrando para eles. E o mais importante é que essas anotações, elas ficam salvas no usuário, não ficam salvas no dispositivo. Então, sempre que acessar o livro, vocês podem vir aqui em anotações e você vai ter uma listagem dessas anotações. E eu estou aqui no capítulo 4, vou só demonstrar, por exemplo, vou lá para a unidade 2. Mas eu posso vir aqui em anotações, clicar naquela que eu quero visualizar
e a plataforma vai me levar exatamente para aquele conteúdo e o espaço onde ela foi criada. Então, a gente não se perde aí nas anotações, né? Uma vez criadas, elas sempre serão de fácil acesso. Então, é uma forma também de você fazer uso desse recurso, tá? Explicando aqui sobre os cards, que é importante, os cards amarelos, né? Deixa eu voltar aqui para o capítulo. Eles são de atividades. E nós temos atividade de ampliação, nós temos questões de vestibulares e questões de Enem. As atividades de ampliação são sempre conteúdos exclusivos da plataforma, da versão digital. Então, estas atividades aqui, elas não estão presentes no livro impresso, tá? São apenas do digital. Questões de vestibulares e questões de Enem, elas são do livro impresso, mas podem apresentar aqui mais questões daquelas que estão na versão do livro impresso. Então, podemos ter aqui no livro impresso talvez 2, 3 questões de vestibulares, enquanto no digital nós temos 20, 30. Então, são boxes de questões. Como professor, quando você clica nesse box, o que você vai visualizar é a listagem de alunos da sua turma. No caso aqui, esse professor dá aula, né, para segunda série A, vai ter a listagem de alunos e você vai ter informações rápidas em tempo real se o aluno fez ou não a atividade. Neste caso aqui, está concluída a atividade, em que momento ela foi concluída e qual é o resultado, né, o aproveitamento desse aluno. Ele acertou uma questão de 9 possíveis. E aí você não tem nada pendente de avaliação, porque todas essas questões foram objetivas, e você pode visualizar aquilo que o aluno ele marcou, né, como é que o aluno ele fez esse bloco de atividades. Voltar aqui. Então, são as informações gerais do aluno, e aqui você tem um Pedro Paulo, por exemplo, que não fez atividade ainda. Aqui na pré-visualização, você visualiza as questões como o aluno vê. Então, não tem nenhuma marcação, você pode navegar por todas elas para explorar as questões antes dos alunos visualizarem ou como os alunos visualizam este conteúdo, tá? Então, ao clicar, é isso que você visualiza como professor ao explorar os cards amarelos. Então, reparem que o card não é uma questão, pode ser uma, pode ser um bloco de questões. Aqui em atividade de ampliação, por exemplo, nós temos, se eu não me engano, 11 questões deste conteúdo aqui, que é temperatura, calor e como ele se transfere. Tá? Então, nós temos uma quantidade significativa de atividades para serem feitas na plataforma. Aqui na parte superior, nós temos o acompanhamento pedagógico. Então, esse acompanhamento ele pode ser feito, né, entrando em cada card para visualizar como os alunos estão se saindo, mas aqui em cima também eu tenho um resumo. Neste caso aqui de demonstração, eu tenho 2 alunos na turma. Um aluno já fez, ele está com aproveitamento muito baixo, foi aquele aluno que só acertou uma questão. Então, eu tenho aqui uma distribuição de como os meus alunos estão se saindo nas atividades propostas de todo este livro de Ciências da Natureza, volume 2, por exemplo. Isso vale para qualquer componente curricular, tá, gente? O que eu estou falando aqui, peguei Ciências da Natureza, mas equivale para qualquer componente curricular. Então, a gente tem aqui, ao clicar, são informações mais detalhadas, eu tenho aqui a listagem de alunos, aqui eu tenho a Maria Clara, que é a que fez a atividade, quando eu clico nela, eu tenho aqui todas as atividades possíveis do material, onde que ela tirou esse aproveitamento baixo, né, que está marcado aqui com essa corzinha um pouco alaranjada aqui, e eu posso expandir e ver qual card ela fez, e se eu clicar eu vou exatamente para o card que ela fez. Então, acompanhamento aqui detalhado das interações dos alunos com os cards de atividades. Você pode exportar esses relatórios para trabalhar em outro sistema, para fazer um outro relatório de acompanhamento, seja coordenação, seja professor. Bom, esses são os cards de conteúdos e atividades. Aqui você tem 3 informações importantes: material, grupos e mural social. Eu vou explorar 2, porque grupos eu vou falar logo em seguida. Material, você tem a visão de livro do professor e livro do aluno. Então, você tem aqui aluno, você pode visualizar aqui o livro do aluno, caso queira
explorar esse formato flip, né? Então, é o mesmo formato do impresso, o mesmo diagramação, mesmo layout. Aqui não temos as interações, aquilo que nós vimos lá de objetos digitais, então aqui a gente não tem esse formato, tá? Então é sempre igualzinho o do impresso. Aqui no livro do professor, você tem as opções de suas orientações didáticas, no livro do professor da Coleção Passaporte, ou rotas, e gabaritos e resoluções. Você vai poder explorar os gabaritos e resoluções desses cards amarelos da plataforma. Tá? Qualquer questão que esteja em uma página específica do livro, você explora direto no seu livro do professor. Questões que estejam aqui em atividade de ampliação, questões de Enem, você explora aqui na área de gabaritos e resoluções. Tá bom? Então, isso é a parte de material. E aí, outra coisa bem legal, que é o seguinte, é o mural social. Então, este recurso aqui, ele possibilita até uma interação maior entre os alunos e o seu conteúdo, tá? O mural social, ele vem desativado por padrão. Então, o aluno não acessa esse conteúdo, a não ser que o professor queira disponibilizar isso para a turma. E ele funciona como uma espécie de fórum, pode ser usado como uma espécie de fórum. Então, ao entrar aqui, você ativou esse conteúdo, você vai poder fazer uma pergunta de provocação, né? Você pode criar aqui um tópico de discussão. Isso está relacionado a este livro. Então, imagine que você pode deixar esse espaço aberto para que os alunos postem suas dúvidas sobre o conteúdo, que eles registrem as experiências que eles estão tendo com o processo, que eles registrem as dificuldades, compartilhem conteúdos extras. Então, uma vez ativado o mural, isso fica disponível para todos os alunos que acessam esse livro. Você percebeu alguma situação que foge daquilo que é combinado com seus alunos? Um aluno fez, né, uma postagem indevida, está fazendo um comentário que não é adequado? Você pode desativar o mural social exatamente no momento que você desejar, ou até mesmo excluir aquela postagem, excluir aquele comentário, caso você não queira desativar o mural como um todo, tá? Estou frisando isso para que vocês se sintam seguros e entendam que vocês têm um controle total sobre aquilo que vocês ofertam e como ofertam para a interação dos alunos, tá? Então, os alunos vão poder dar like, vão poder comentar, os alunos vão poder criar aqui suas dúvidas, gerar aqui seus conteúdos também, da forma que vocês conduzirem este processo, tá? Vou desativar aqui, só para a gente entender, tá? Ó, tá desativado. O conteúdo que você criou, ele permanece aqui. Você pode ativar ele novamente depois, tá bom? Clicou aqui, você pode editar, deletar o conteúdo que você criou. Então, 3 pontinhos, mural social. Perfeito? Alguma pergunta até aqui, Ana? Eu vou seguir para uma outra parte. Algum ponto Sim, que a gente Rafael, precisa fazer temos uma várias pausa? perguntas. Temos muitas perguntas aqui, todos bem curiosos para saber em detalhes, né, como que funciona, e aí eu vou compartilhando aqui com você. Algumas você já foi respondendo, por exemplo, aqui colocaram se após o cadastro dos professores na plataforma, eles já têm acesso aos livros. Correto. Ok, É né? instantâneo, o que pode acontecer é um tempo de uns 1 minuto, talvez 5, dependendo do volume, para que se crie os vínculos, mas não há necessidade de esperar, por exemplo, como antes, 24 horas, 48 horas para se sincronizar os sistemas, tá? Sim, aqui até alguns feedbacks também. A Luciana de Campinas colocou aqui que as aulas já começaram, aí eles criaram as turmas, cadastraram os professores e já subiram algumas salas. Então, que bom ter esse feedback. A Évila coloca aqui, Rafael, a Évila, que é a gestora da inspetoria, Nossa Senhora Auxiliadora, ela coloca aqui sobre a plataforma, se ela filtra as respostas para os alunos e professores de acordo com o ano em que eles estão cadastrados. Respostas ou conteúdos ali da biblioteca? Fiquei na dúvida. Talvez seja conteúdo. Sim, possivelmente. Aqui ela colocou Mas se respostas, mas for quando você estava apresentando ali, né, a plataforma Saber Mais, a biblioteca e aqueles é, outros recursos. esses conteúdos, a biblioteca ela está aberta de maneira geral. Tá? Então, não há um filtro sobre aluno, identificando que o aluno de quarto ano está acessando, ele só está vendo aqui conteúdo de quarto ano.
Até porque os conteúdos têm uma curadoria, né? Assim, eles estão dentro de acordo com as coleções. Quando clicar, vou voltar aqui no Mais Saber. Quando clicar aqui, você tem a indicação, né, de onde esse conteúdo pode ser usado, mas nada impede, por exemplo, que o conteúdo do primeiro ano seja usado lá no quinto ano e vice-versa. Aí fica a critério do professor, do aluno, da família, que às vezes está explorando junto com o aluno. Ah, eu vou procurar aqui sobre Rio Xingu. O aluno está estudando isso lá no terceiro ano, mas achou um infográfico lá da terceira série do ensino médio. Tem aderência, quer demonstrar isso de outra maneira, está ali disponível para que os alunos acessem de maneira livre, tá? Então não há filtro aqui sobre específico de só mostrar de uma determinada ano série. Você pode filtrar aqui e pesquisar assim, eu quero ver o que tem de matemática do sexto ano, né? Então pode fazer um filtro aqui, mas está aberto, é uma biblioteca, tá? De conteúdo. Obrigada, Rafael. E no caso, todos os estudantes, eles têm acesso a esses recursos da Biblioteca Mais Saber, sim? Correto. Era uma outra pergunta aqui que tinham colocado. Agora, uma pergunta da Fernanda Alvarenga sobre a agenda. Ela coloca assim: no caso da agenda, só o professor pode inserir? Porque eles têm na escola o líder da turma, e aí ela queria saber se ele poderia inserir algo a pedido do professor ou da equipe pedagógica, esse estudante que é líder de turma, se haveria essa possibilidade. Tá? A gente está pensando na agenda numa relação professor com suas turmas, tá? A gente está trazendo essa versão onde apenas o professor faz o registro dos eventos. E aí a gente está, até é bom falar sobre isso, a gente está super aberto a acolher aquilo que é de recurso que faça sentido para muitas escolas. Então a plataforma ela não é engessada, ela não está, digamos, 100% e nunca vai estar 100% finalizada. Ela sempre vai estar em construção, recebendo esse feedback de vocês e a necessidade de novas funcionalidades, tá bom? Então, havendo a necessidade de abrir a agenda para que outros perfis acessem e criem eventos, a gente pode fazer dessa maneira. Mas, por enquanto, Sim, nessa versão inicial aqui vamos pensar assim, início de ano letivo, ela está com o professor criando os seus eventos voltada para para o suas turmas. professor. E aí nós temos Isso. algumas perguntas aqui, Rafael. Se o coordenador pedagógico ele também tem acesso às agendas, às páginas do professor, e se o coordenador também poderia inserir eventos nas turmas. Não, a inserção de evento é do professor, tá? Todos os usuários de gestão, aí vamos pensar de coordenador, diretor, gestor inspetorial, ele vai ter um recurso onde ele pode visualizar até o aluno. Então, ele pode ir fazendo uma série de acessos do nível que ele quiser. Por exemplo, o coordenador quer visualizar a agenda do professor Pedro. Ok, ele vai localizar o professor Pedro e vai visualizar a agenda do professor. Tá? Então, a gente está dando essa possibilidade justamente para esse acompanhamento acontecer em todas as esferas. Então, não é relatório, é olhar mesmo, é acompanhar com o professor aquilo que o professor está fazendo. Agora, criar o coordenador, criar evento na agenda, não, é professor criando para suas turmas. O que a gente vai Ok. entregar já ali em fevereiro, a gente está fazendo teste, porque a gente não cansa de fazer teste para entregar o recurso o mais próximo daquela experiência que a gente está contemplando, é o módulo de comunicados. O que significa isso? Aí a equipe gestora, não é professor, equipe gestora, ela pode enviar comunicados para as famílias, para os professores, para os alunos cadastrados na plataforma. Então, a gente está dando essa possibilidade. Então, se ele quer comunicar os professores ou comunicar o aluno sobre determinado assunto, ou até mesmo um evento, ele cria esse comunicado e direciona isso para um grupo ou pessoa específica e faz essa comunicação. A gente entende que as escolas têm N canais de comunicação, a gente está oferecendo um ambiente que ele possa integrar isso tudo, tá? A gente não está falando para a escola abandonar os canais dela, não é isso a proposta. A gente está falando, está criando a possibilidade dessa comunicação acontecer aqui também, tá? Então, é, é uma forma de a gente possibilitar as equipes gestoras fazerem essa comunicação. E sobre
O acesso ao material, que eles perguntam aqui também, se os coordenadores e esse administrador da plataforma que a escola indica, se eles têm acesso ao material. O coordenador, sim, porque a gente entende que é um trabalho bem direto, né, bem cotidiano, acessar os recursos pedagógicos, os materiais didáticos. O administrador, por padrão, não, mas ele pode ir lá no professor e visualizar os materiais que aquele professor tem de conteúdo, tá? O administrador da escola, a gente, né, idealizou como um usuário mais responsável por colocar as pessoas, identificar as pessoas corretamente e aí, dentro dos seus perfis, fazer o uso daqueles recursos. Ah, Sim, deixar tudo preparado para eles utilizarem, estudantes, exato. O professores, que que pode coordenadores. acontecer? Algumas escolas têm como o coordenador geral como administrador da plataforma. Como é que isso vai funcionar? Ele vai ter dois perfis. Ele não tem dois usuários, ele pode ter dois perfis. Então, ele é o administrador e ele também é o coordenador. Então, como coordenador, ele vai acessar o material, como administrador, ele não acessa o material. Então, é possível que a mesma pessoa desempenhe papéis complementares nas escolas. Eu tive o prazer de conhecer algumas diretoras de escola, algumas irmãs, que elas são diretoras, elas são TI, TE, elas são coordenadoras, elas agregam, né, várias funções, elas gostam de estar no operacional também, elas gostam de fazer algumas ações do dia a dia, como cadastrar, como acompanhar. Pode fazer? Pode. A gente vai cadastrá-la como diretora institucional e ela também pode ser uma coordenadora de segmento, ela também pode ser administradora da plataforma na escola. Não há problema, a gente está preparado para isso, tá bom? Então, esses múltiplos papéis, múltiplos perfis. Tá bem, Rafa. E sobre o que você comentou, do acompanhamento realizado pelos coordenadores pedagógicos, né? Aqui a Mônica pergunta se o coordenador pedagógico tem acesso aos relatórios de utilização da plataforma por professores e alunos, com a visualização de aproveitamento, por exemplo, se há esse recurso para o coordenador acompanhar. Tá. Sobre os relatórios, eu ia falar um pouco mais no final, mas já que surgiu, eu acho importante a gente tratar aqui. A gente vai disponibilizar um dashboard para gestores, coordenadores, diretores e gestores inspetoriais, para que eles acompanhem basicamente três grupos de informações. Primeiro, quem está na plataforma. E a gente está falando de usuários que a escola cadastrou. Então, ela vai poder ver quantos alunos têm matriculados não, cadastrados, né? Porque pode ter uma discrepância entre matriculados e quem realmente cadastrou na plataforma. Professores, então, responsáveis, então ela vai ter uma visão geral de quantos usuários existem de cada perfil. Então, é quem está na minha plataforma, na minha escola. Outra informação, o que está sendo usado? Então, outra informação que o dashboard vai trazer é: eu tenho 100 alunos no meu segmento fundamental nos finais. Desses 100 alunos, apenas 10 acessaram o material didático digital. Então, é o que está sendo usado. A do meu universo de alunos, apenas 20 acessaram a agenda, apenas 50 acessaram a biblioteca. Então, é a forma de entender esse engajamento. Além de quantos acessos tiveram de cada perfil dentro de um período de tempo. Então, na primeira semana eu tive o acesso de 50 pessoas, na segunda semana 100, isso está crescente, daqui a pouco isso baixou de novo. Então, é a forma de identificar se está tendo acesso à plataforma e por quem está acessando, tá? E a terceira informação, que é a aquisição do material didático. Então, quantos alunos eu tenho na escola e quantos adquiriram o material dentro daquele ano série segmento. Então, é uma forma de acompanhar também o engajamento, né, das famílias na aquisição desse material que é usado na minha prática pedagógica. Então, se eu estou planejando usar a plataforma para fazer um trabalho, para fazer uma atividade de pesquisa ou avaliação trimestral, eu posso avaliar se os meus alunos já estão com essa aquisição realizada, se está baixo, se está alto, se está próximo daquilo que é o ideal e começar a identificar estratégias para aumentar essa aquisição, para identificar o porquê que não está sendo comprado o material, enfim. Não é venda, não é valor. Eu só estou identificando quantos têm o material ativado, tá?
Da mesma forma, vale para no caso, Jovem Gênios e Triduc, que estão aqui conosco. Dentro do módulo, existe ou não a aquisição da Jovem Gênios e Triduc. Vou fazer um simulado Triduc. Então, se a minha escola adquiriu esse material, eu vou verificar se a terceira série, primeira série, segunda série, os alunos estão prontos para usar a Triduc. Então, é um relatório que permite esse acompanhamento, tá? Então, isso a gente entrega aí, a gente está fazendo os testes também. Terça, quarta-feira de semana que vem, esse dashboard fica disponível para esses usuários. Não sei se consegui aí explicar. Sim, Rafael. E temos também aqui uma pergunta em relação ao acompanhamento pelas famílias. Perfeito. O das famílias eu vou pedir para só aguardar até o finalzinho, que aí eu mostro Sim, a visão da família, tá bom? tá ótimo. Que aí, Mas a gente pensou também, como foi falado no início, né, a plataforma ela não tem o foco apenas professor-aluno. Ela está focada professor, aluno, acompanhamento e família. Então a gente tem também coisas para a gente trazer aí para as famílias e já tem família ansiosa, né? Tem muita família que está ansiosa para acessar a plataforma para ativar material. Não precisa. A família não tem que se preocupar para acessar a plataforma para fazer ativação de material didático. Essa ativação ela acontece automaticamente, nem escola, nem família, nem aluno precisa fazer esse processo. Então, mas lá no sim. finalzinho eu falo de família, acho que vou seguir aqui só para a gente cumprir o cronograma. Tá bem, só uma última pergunta sobre a agenda. Desculpa, Rafael, é que são muitas. Tá? Aí a gente até já antecipa que aquelas perguntas que não forem respondidas aqui online também tem esse compromisso da gente responder até amanhã ali nos e-mails que o pessoal está deixando no formulário. É que o Marcos Legal. pergunta se na agenda seria possível receber arquivos enviados pelos alunos como devolutiva de tarefas ou de trabalhos, porque no Moodle que utilizam, né, atualmente esse recurso. E aí ele gostaria de saber se é possível também esse tipo de devolutiva pelos estudantes. Na agenda não, tá, Marcos? A agenda ela é uma comunicação professor-aluno sobre algum evento e o arquivo funciona como complemento daquelas informações que você está colocando no evento. Pode ser um arquivo de convite, pode ser de fato uma lista de exercícios, mas a devolutiva não acontece pela agenda. A devolutiva acontece pelos recursos que você tem disponível na EDB1 Plus, por exemplo, que eu mostro aqui como pode ser feito. Tá bem, Rafa? E aqui, só sobre os administradores, que alguns perguntaram se a escola pode cadastrar mais de um administrador, quantos que a escola poderia cadastrar, se é realmente só um. E no caso, o Edmar colocou aqui, que no caso dele, ele precisaria atuar também, né, não só na coordenação, mas também como esse usuário. Como que ele faria, se ele teria que criar um novo perfil com um novo e-mail, só esclarecer um pouquinho essa quantidade de administradores e como que faz quando há necessidade de mais de um perfil. Tá. Não há limite, a escola pode indicar quantos ela, né, tiver necessidade. É importante a gente ter em mente que é um usuário que fica responsável pelo cadastro de alunos, né? Gestão de turmas, enfim. Então, se há mais de uma pessoa com essa responsabilidade, eu só aconselho que o trabalho seja muito bem organizado para que não sejam feitos processos duplicados, para que não aconteçam retrabalho, enfim. Mas não há limite. Tem escolas que são, né, bem grandes em termos de equipes, então pode ter, às vezes, um administrador voltado para administrar alunos do fundamental anos iniciais, outro administrador que vai gerenciar os acessos do fundamental anos finais, outro do ensino médio. Problema algum com relação a isso. A escola pode indicar, o formulário está aberto ainda para indicação dos administradores, acho que fica até o dia 29, tá? Pode entrar em contato com a central de relacionamento, pode tirar dúvida com relação a isso, a equipe está ali disponível para atender. E aí, com a relação ao perfil, o administrador de escola, ele vai lá editar o seu perfil, ele pode atribuir um perfil de coordenação para ele. Então, ele vai adicionar uma permissão para ele como coordenador. Na hora de logar, ele vai escolher se ele vai logar como coordenador ou como administrador escola para fazer as ações que ele precisa realizar. Havendo dificuldade em fazer esse processo, a equipe também de relacionamento está lá disponível para tirar dúvidas e a gente vai estar fazendo, né, uma série de passo a passo, de pequenos tutoriais para essas ações, para organizar tudinho para vocês também e deixá-los cada vez mais seguros
em usar as ações do portal da plataforma EDB. Só complementando também, às vezes um administrador escola, ele é administrador de duas escolas, então não precisa de dois e-mails também, tá? Se ele está usando um e-mail pessoal, um e-mail mais geral, às vezes é um administrador da inspetoria que administra as escolas, né? Um TI da inspetoria que administra as escolas. Ele pode ser cadastrado em mais de uma escola. Na hora de acessar a plataforma também, ele escolhe aquela que ele precisa fazer a administração e acessa naquele momento, tá bom? Então a gente está evitando que o usuário tenha 5, 6 logins para o mesmo ambiente. Não há necessidade disso. Ok? Podemos seguir aqui? Sim, Rafa, vamos registrando aqui as outras perguntas e daí damos as devolutivas, mais ao final. Legal. Então, gente, seguindo aqui o uso do material didático digital, né, a gente tem aqui essa versão que é o conteúdo que o EDB disponibilizou para vocês, tá? É o conteúdo, é o livro, é a forma como ele foi pensado, a forma como ele foi organizado e é a forma como vocês têm como uma sequência para ser trabalhada. Vocês repararam que quando nós acessamos aqui o livro de Ciências da Natureza, esses cards aqui, por exemplo, quando a gente clica aqui, a gente não tem opção de editar nenhuma das informações disponíveis aqui, sejam elas questões, sejam elas material, o conteúdo conceitual, né? Porém, a gente sabe que nós temos a necessidade de personalizar este conteúdo ou personalizar nossas práticas, dependendo da turma, projeto, enfim. Então, aqui na aba Conteúdo Personalizado, a plataforma permite que os professores criem dois tipos de conteúdos. Um conteúdo novo, um conteúdo que o professor cria, né? Ele começa a criar toda a sequência que ele precisa, todas as atividades que ele precisa, e ele pode também duplicar um conteúdo que já existe. Ao clicar em criar um conteúdo vazio, só estou mostrando aqui rapidamente, você vai inserir um título, um segmento, ano, série, enfim, pode colocar uma imagenzinha de capa, e ao fazer isso, você vai ter acesso a um cardzinho com o nome que você definiu lá, aqui eu chamei de conteúdo professor, e aí você tem, nesses três pontinhos, toda a possibilidade de personalização que você quiser. Você pode editar o título, você pode editar a capinha que você colocou, que você esqueceu de colocar, pode definir novamente o segmento ali. Mas o mais importante, quando você clicar neste conteúdo, você vai receber um espaço, né, uma área onde você pode criar quantas unidades você quiser aqui do lado esquerdo, ou seja, quantos capítulos, quantas sessões você quiser criar, e dentro de cada sessão você pode criar uma série de conteúdos para você disponibilizar para os seus alunos, tá? Eu coloquei aqui um exemplo, estou simulando aqui um professor de ciências humanas, né? Então, vamos supor que ele queira colocar aqui uma unidade, né, uma sessão chamada Sobre Nossas Aulas, ele cria um card colocando informações do que vamos aprender para os alunos, então ele coloca um vídeo, coloca uma parte textual, uma parte um pouco conceitual ali para os alunos. Depois ele, como vamos aprender isso, ele pode colocar uma sequência do seu plano de ensino para que os alunos entendam os passos, as etapas, quais estratégias vão ser usadas. Então é uma forma também de você trazer essas informações importantes para o aluno. E você pode criar uma outra seção do tipo História e Desenvolvimento Socioeconômico. E aí, naquela primeira parte desse conteúdo, você pode colocar uma pergunta provocativa, né? Uma provocação, uma pergunta de verificação. E aí, os alunos respondem essa pergunta, você tem um acompanhamento da mesma forma que você tem no livro. Aqui, o foco é: você é livre para criar o que você quiser, na ordem que você quiser, como você quiser. Tá? Então, processos históricos e desenvolvimento socioeconômico, ele coloca lá as informações, ele pode vir depois colocar um outro vídeo sobre este conteúdo, e você vai criando, tá? Aqui você pensa aqueles professores que já têm contato com o Google Classroom, por exemplo, é a sua sala de aula. Aqueles que têm contato com o Microsoft Teams, que usa para criar ali os recursos, é a sua sala de aula aqui, tá? Você vai criando, você pode criar uma tarefa, por exemplo, que foi colocada, né? O aluno fez uma produção, ele quer fazer uma devolutiva daquilo que o aluno acabou de produzir. Não me recordo agora quem perguntou, mas você pode criar uma tarefa desse tipo, onde você indica para o aluno o que ele precisa fazer, escolha um dos exemplos, analise sua influência no desenvolvimento econômico, crie o seu conteúdo em slides.
Então, essa orientação para o aluno vai enxergar isso, o aluno vai produzir esse conteúdo, ele faz o upload dessa produção para que o professor dê o feedback. Então, o professor faz o feedback, o aluno acompanha isso também e a avaliação ela acontece dessa maneira. O professor pode criar listas de exercícios, tá? Então, aqui, da mesma forma, quando clica aqui uma vez, ele vai ver quem já fez ou não a atividade, e aqui ele pode sempre inserir as questões para compor esse card de exercícios. Ele pode pré-visualizar, então vai ter ali as questões que ele criou, foram questões aqui de múltipla escolha, mas o mais importante, aqui eu posso, em editar conteúdo, por exemplo, criar 10 tipos de questões diferentes. Eu tenho 10 formatos de questões para trabalhar. Aqui eu usei apenas múltipla escolha, mas eu tenho relação, eu tenho complementar, eu tenho classificar, eu tenho identificar, eu tenho entregar uma atividade também, resposta curta, resposta longa, múltiplas respostas e de selecionar, por exemplo, a verdadeira ou falso. Então é bem amplo, bem amplo. Eu gosto de falar isso porque às vezes a pessoa fica assim, ah, só posso criar questão múltipla escolha? Só posso criar questão discursiva? Não, você pode criar questões de 10 tipos diferentes, tá? E tipos aqui bem interessantes, como de classificar processos, por exemplo, muito usado na química, né? Então, o que que vem primeiro? O que que vem depois? Para que o experimento funcione, para que, enfim, na física, então, alguns processos também podem ser usados como questão aqui do tipo ordenar. Fez os cards, fez o conteúdo, colocou lá tudo para o aluno. O que que é importante aqui? Eu posso a todo momento que você está fazendo este conteúdo, o aluno não está vendo, tá? Enquanto você está criando isso, só você, professor, está visualizando esse conteúdo. Então, se sinta seguro para testar formatos, para testar elementos, para testar formas de trazer aquilo que você tem como objetivo, que seus alunos não estão vendo. Então, você pode criar toda uma sequência, toda uma ordem lógica, tá? E ficar aqui tranquilo que ninguém está visualizando este conteúdo. Você pode explorar aqui, por exemplo, ó, sobre nossas aulas, aqui nos 3 pontinhos, você pode editar as informações, que são título, por exemplo, e pode definir data também. Então, suas aulas vão começar no dia 1º de fevereiro, então eu vou colocar aqui que essa sessão vai ficar disponível a partir do dia 1º de fevereiro. E eu vou salvar. Então, por mais que ela esteja criada, e quando os alunos puderem acessar, eles só vão ver ainda no dia 1º de fevereiro em diante. História de desenvolvimento socioeconômico. É a minha primeira semana de aula, meu primeiro tópico, então eu vou trabalhar isso talvez lá no dia, não sei, dia 3 de fevereiro em diante. Então eu posso salvar isso também e definindo aqui períodos, ou seja, seu planejamento de assuntos pode ser feito por aqui, né, de conteúdos que serão trabalhados nas aulas. Você pode criar aqui também uma seção do tipo aprofundamento com questões de universidades do tipo PUC, FUVEST, Unicamp, para aqueles alunos que vão fazer algum tipo de vestibular para essas instituições, que estão na preparação para essas instituições. Você tem um conteúdo muito bom para isso, você quer colocar aqui, disponibilizar, você pode fazer uma sessão de aprofundamento só de atividades. Então, fiquem tranquilos, que você pode criar quantos conteúdos você quiser, do tipo que você quiser, tá? Bom, aluno, ele não acessa o conteúdo enquanto o professor não definir. Então, eu estou aqui com a visão de aluno. Eu vou clicar aqui em conteúdo personalizado e vocês vão ver que está em branco aqui este conteúdo. Eu não estou vendo o conteúdo do professor. Para compartilhar, vocês vão vir aqui nos 3 pontinhos, em grupos, e aí vocês vão criar uma turma, tá? Então, vou chamar aqui de 3EM. Você vai criar essa turminha, ela vai aparecer aqui para você nessa listagem. Quando você clicar no nome que você criou, vai vir um código. E aí, esse código você compartilha com a sua turma ou com um ou mais alunos que precisam acessar este conteúdo. Então, compartilhou esse código, o aluno vai vir aqui nessa areazinha aqui, ó, e vai adicionar um código de conteúdo, um código que você compartilhou. E aí, neste momento, ele tem acesso ao conteúdo que você criou lá, tá? Vamos dar uma olhada aqui como aluno. Então, eu tenho aqui as sessões, tá? E aí você tem aqui os conteúdos que foram criados lá pelo professor, ok? Então, tá aqui tudo definido bonitinho. Vamos voltar lá no professor.
Sobre nossas aulas, eu vou aqui editar, coloquei aqui, primeiro do dois, por que que apareceu aqui? Primeiro do 24. Aí não deveria aparecer aqui, eu vou confirmar aqui essa questão da data, tá? Só fazer outro teste aqui. Salvar. Editar, 2 de 24 até. Engraçado. Colocar aqui na outra também, só para a gente fazer um teste. Se tiver aqui um bugzinho, eu já corrijo essa semana. Editar. Vou colocar aqui outra data, 27 do 1. Bom, está aqui disponível, mas teoricamente a data não é para aparecer para o aluno aqui o conteúdo. É, eu vou. É um bugzinho, tá? Peço desculpas aqui. A gente vai corrigir aqui essa questão da data essa semana. Aqui é a visão do aluno, e aí eu Rafa, posso você está também. na Oi, página, você tá na página do professor, por isso que aparece. Vai para a página do aluno. não, aqui é aluno mesmo. É aluno? É. Ah, não, aqui é professor, É desculpa, professor. Nos desculpa. dois casos é É, professor. desculpa, aqui é todo um professor. Peço desculpas, vou voltar aqui para o aluno. Bom, pronto, aqui é aluno. Deixa eu só voltar aqui. Eu estava com um aberto, sem querer. Obrigado, Lauri. Deixa eu voltar aqui, compartilhar esse conteúdo para o aluno, porque como professor, de fato, ele tem que ver todo mundo. Deixa eu pegar aqui. 3MA. O código, compartilhar aqui para o aluno. Pronto. Então, conteúdo professor. Legal. Ele vê a sessão, mas o conteúdo não está disponível para ele, seguindo a data de liberação, tá? Então, foi uma falha minha aqui de ver o perfil, tá bom? Da mesma forma que história aqui não visualiza, então, para que vocês vejam essa questão da liberação acontecendo. Como professor também, uma vez que os alunos vão sendo inseridos aqui na sua turma, você pode escolher quem vai ver. Então, quem pode visualizar esse conteúdo? Está marcado como todos, então todo mundo pode ver, mas eu posso fazer essa seleção por alunos. Ah, aqui só a Maria vai ver, só o Pedro vai ver, ou ninguém vai ver, então eu posso desmarcar isso e deixar esse conteúdo apenas para mim, independente de data ou não. Então, aprofundamento, por exemplo, ele vai sumir aqui do aluno, porque isso ninguém vai ver. Sumiu a sessão aprofundamento, tá? Isso dá liberdade para vocês também trabalharem o conteúdo de uma maneira, segurando ali o planejamento, fazendo o momento mais adequado. Por fim, gente, vou passar aqui, que é a possibilidade de vocês copiarem um conteúdo da EDB para adaptar isso às necessidades pedagógicas. Então, você criou um conteúdo seu, mas você também pode duplicar um conteúdo já existente. Ao selecionar essa opção, você vai dar um título para esse conteúdo e vai selecionar dentre os livros disponíveis da EDB aquele que você quer copiar. Então, ao fazer essa ação, eu aqui copiei o livro de Ciências Humanas da terceira série. Quando eu clico aqui, eu vou ver o livro da EDB. Ele é carregado para mim, ele é copiado para mim, e aqui eu tenho total liberdade de mexer na ordem do que isso acontece. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, o capítulo 1 e trazer depois, o capítulo 2 como o primeiro conteúdo que eu vou trabalhar. E dentro de um conteúdo, eu posso também fazer reorganizações, tá? E da mesma maneira que eu organizo lá as datas de liberação, eu também organizo aqui as datas de liberação. Só que o mais importante, eu posso entrar num conteúdo conceitual, aquele conteúdo do capítulo, e fazer as alterações que eu precisar. Então aqui, ó, eu venho em editar e eu tenho todo o conteúdo didático, e aí basta eu clicar em uma das páginas deste conteúdo, vou carregar aqui a página, e eu posso fazer alterações aqui, tá? Eu posso fazer um complemento, se este conteúdo aqui tem alguma coisa regional que eu possa trabalhar, então eu posso colocar aqui talvez um vídeo, eu posso trazer aqui outra parte textual, fazer um complemento aqui,
eu posso adaptar, retirando trechos que eu julgar que não são adequados para aquele grupo de alunos que eu vou trabalhar ou para aquela turma que eu estou trabalhando. Eu posso vir e inserir outras páginas de conteúdo dentro desse mesmo tema. Estou falando aqui de resistências e liberdades. Eu posso vir aqui e trazer mais uma página de conteúdo. Essa aqui é a do professor, página do professor. Coloco aqui o meu conteúdo, que será disponibilizado para os alunos quando eu quiser. Da mesma maneira que, ao fazer o processo de criação de conteúdo, o aluno não visualiza, essa página do professor que eu acabei de criar também, ela está nesse conteúdo duplicado e apenas para o professor até então, tá? Vou voltar aqui, ó, e aí eu consigo criar aqui grupos, compartilhar esse conteúdo, né, que eu acabei de duplicar do EDB, criando uma turma, fazendo o mesmo processo, tá? Detalhe importante, o livro original do EDB nunca é modificado, tá? Ele sempre está lá. O livro que o professor duplica, ele vai compartilhar com as edições que ele está, né, sugerindo fazer, com aquela turma ou grupo de alunos que ele desejar. Para que o aluno acesse um conteúdo, ele precisa ter adquirido o conteúdo original. Tá? Então, não é do tipo, vou duplicar um livro e todos da minha turma vão acessar esse conteúdo. Ele sempre vai ficar vinculado ao livro original. Tá? É uma forma de garantir que a edição, o conteúdo editado, curado pela EDB está sempre lá para consulta. O professor pode adaptar com regionalismo, pode adaptar por questões de necessidades cognitivas da turma, de aprofundamento, enfim. Aí a gente está aqui livre, né, está possibilitando que o professor faça essa adaptação para a prática pedagógica necessária dele. Tá bom? Ok, vamos aqui para finalizar, estou quase estourando o tempo, a questão da família, tá? A família, quando acessar a plataforma, e como é que a família acessa a plataforma? Ela acessa quando o administrador da escola, na hora que ela faz a importação de alunos, já coloca a informação do responsável com o e-mail, e aí ela pode fazer isso naquele momento, caso ela já tenha essa informação ali de quem são os responsáveis do aluno. Então, o responsável vai receber esse e-mail de convite da plataforma, ele vai criar a sua senha, e aí ele acessa a plataforma já com os alunos vinculados aqui, tá? Ou o pai pode se autocadastrar, né? O responsável pode se autocadastrar na plataforma também. Ele pode clicar lá em cadastre-se, escolher a opção responsável, e ele vai precisar de um código também para se cadastrar. Esse código é o código do aluno. Ele precisa se vincular a um aluno. Então, quem tem esse código? É o aluno. Na página inicial do aluno, tem o códigozinho dele. Então, a dinâmica é: ou a escola cadastra os responsáveis na importação de alunos, ou ela orienta as famílias a acessarem a plataforma com seus filhos, o acesso do filho, pegar este código e se cadastrar na plataforma usando o código do filho. Aí já faz o vínculo, tá? Nós pensamos aqui na família para que ela tenha acompanhamento total do seu filho. Não é relatório parcial, é acompanhamento total. O que significa isso? Que vai aparecer aqui para ela, como está aparecendo aqui nessa demonstração, o aluno vinculado a este responsável. Ele tem aqui o Bruno Júnior. Quando ele clicar no Bruno Júnior, ele vai acessar a plataforma da mesma forma que o Bruno Júnior acessa. Ele vai visualizar este ambiente da mesma forma que o Bruno Júnior visualiza. Isso dá para o pai a liberdade de consultar a agenda do filho sem precisar pegar a senha do filho, sem precisar estar o filho do lado. Então, vai visualizar a agenda do Bruno Júnior da mesma forma que o Bruno Júnior visualiza o seu conteúdo. Vai poder visualizar os materiais didáticos do filho, algo que a gente tinha de problema também no portal anterior, que o pai não tinha acesso ao material didático. Então, ele visualiza o material didático do filho. Se a escola utiliza Jovem Gênios ou Triduc, ele vai poder clicar na Jovem Gênios ou na Triduc e ver o que o filho está realizando nessas plataformas, tá? Então, desta maneira, a gente permite que a família tenha o acompanhamento total. Se ali no livro de física, né, que a gente estava vendo, o professor compartilhou um conteúdo,
Ele vai poder clicar exatamente no conteúdo e ver o conteúdo compartilhado pelo professor, se o aluno fez ou não a atividade, tá? Então, dessa maneira, a gente permite uma interação melhor da família. Da mesma forma que a família vai ter aqui uma área que a gente está chamando de área da família, com esses conteúdos pedagógicos, didáticos, educativos, direcionados às famílias, como bem o Lauri falou que é bem importante a gente, né, trazer a família cada vez mais para esse acompanhamento. Tá bom? Comunicados também a família vai poder acompanhar caso a escola envie comunicados para esse grupo de usuários. Ana, desculpa, eu acho que passei 5 minutinhos aí, então fico aqui à disposição ainda, mas não quero tomar tempo dos meus colegas da Trieduc e da Jovem Gênios, porque tudo isso que a gente mostrou, obviamente, também está inserido aqui como professor. Se o professor tem acesso a Jovem Gênios, basta ele clicar aqui, ele vai acessar a Jovem Gênios. Se a escola, se aquele professor naquele segmento tem a Trieduc, ele vai clicar na Trieduc e vai acessar aqui pela página inicial. Então, a plataforma DB ela agrega todos essas possibilidades, né? Sem necessidade, obviamente, do professor ficar decorando logins extras, a integração aconteceu aqui de maneira natural. Tá bom? Rafael, muito obrigada. A sua apresentação foi muito clara, didática. Sabemos que são muitas informações, são muitas novidades. Então, é um processo também de familiarização que vai acontecendo. E aí, a gente reforça o pedido a quem enviou alguma pergunta que não deu tempo do Rafael responder. Registre lá no formulário, deixando o nome e o e-mail, que a gente se compromete a dar um retorno ainda hoje, no máximo amanhã de manhã com certeza, então a gente faz esse pedido, porque aqui o nosso tempo está bem corridinho. Rafa, só vou pedir para você parar de compartilhar para eu projetar aqui e a gente já anunciar os próximos apresentadores nossos aqui, convidados da plataforma Trieduc. Temos aqui a participação da Darrane Salles, que ela é diretora técnico-pedagógica da Trieduc, Marcelo Takai, que é o CEO. Sejam muito bem-vindos, Darrane e Marcelo, é com vocês. Olá a todos, vou compartilhar.